Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 19 horas mais 32 minutos desta segunda-feira, hoje, dia 12 de junho de 2023. E nós queremos cumprimentar a todos, queridos, amados, amigos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. A você que nos acompanha pela Rádio Manaim, a você que nos acompanha pela TV Manaim e a você no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Estamos aqui agora começando mais uma edição do nosso pré-culto. Pré-culto, nós conversamos com o pastor que irá conduzir o culto da noite. Hoje, segunda-feira, culto de louvor, de glorificação ao nome do nosso Deus. E o pastor passa aqui e conversa um pouco com a gente, bate um papo conosco e depois ele se dirige ao estúdio 4 da Central de Comunicações da Igreja Cristã Maranata para conduzir o culto desta noite. E a gente pede a você, se você ainda não se inscreveu no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, se inscreva para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. São os cultos, pré-cultos, programa Anunciando Evangelho Eterno, a nossa EBD, são vários os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Clique em inscrever-se, você vai se inscrever e aperte o sininho, né? Sininho ali de todas para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Aproveite também e dê o joinha, dê o like para o nosso vídeo tomar muito mais relevância, né? E a própria plataforma YouTube vai distribuir para mais pessoas. E assim nós vamos anunciando o Evangelho Eterno. Conosco aqui hoje, nosso querido pastor Josias Júnior. Pastor Josias Júnior, a paz do Senhor Jesus, querido. A paz do Senhor Elias, a paz do Senhor para você que nos assiste, nos acompanha, para você que está sempre ligado aqui na programação da Rádio Manaim, para você que já está no canal do YouTube, canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, e na expectativa do culto que começa daqui a pouquinho. É uma alegria, um prazer estarmos juntos aqui nesse chamado pré-culto, né? Nesse momento aí que a gente conversa, como o Elias acabou de dizer, a gente conversa um pouquinho sobre aquilo que vai ser trazido no culto da noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero falar para você que você também pode participar conosco, né? Participar aqui do pré-culto através do nosso chat. Mande a sua mensagem. Daqui a pouquinho nós vamos interagir com você. E eu peço a você para colocar a sua cidade, seu nome e a sua cidade. Daqui a pouquinho nós vamos mandar um abraço para você também. Vamos interagir com você através do nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Coloque nome e cidade de onde você está nos assistindo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos apresentar o nosso querido pastor que estará hoje na condução do culto desta noite e que está aqui conosco para a gente bater um papo com o pastor aqui, nosso querido pastor Alexandre Gueiros, que é vice-presidente da Igreja Cristã Maranata, conduzirá o culto desta noite e está conosco aqui nos nossos estúdios. Pastor, alegria estar recebendo o senhor aqui conosco mais uma vez. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Elias, Josias, é uma satisfação especial para mim estar aqui com vocês e com os nossos espectadores, nossos telespectadores. Maravilha. Passar aqui para o nosso querido pastor Josias Júnior para começar a bater esse papo, né? Esse momento agradável, né, que a gente tem de tratar dos assuntos da obra e de conversar um pouco acerca das experiências, né, Alexandre? Nós temos a característica nesse momento, nesse pré-culto, de trazer aqui algumas experiências pessoais ou no ministério dos pastores que estão conosco aqui, que vêm, que sempre atendem ao convite e que estão participando desse pré-culto. E há um aspecto ligado ao seu ministério que é o aspecto de muitas experiências fora do Brasil, né? Até pela sua atividade profissional no Itamaraty, né? Nas embaixadas brasileiras ao longo da sua carreira. Você teve a oportunidade de estar em outros países e de viver experiências com a obra em outros países. Você quer relatar algumas aqui para os nossos irmãos tomarem conhecimento? Perfeitamente, Josias. Eu tive o privilégio de servir a igreja, servir ao Senhor em vários postos que eu ocupei no exterior durante a minha carreira. Em todos os lugares para os quais eu fui designado, tive
a oportunidade de pedir sempre uma confirmação do Senhor a respeito da proposta que me era feita, a proposta de servir em um determinado país. Sempre submeti ao presbitério e sempre os nossos pastores oraram sobre o assunto e houve sempre uma clara orientação do Senhor, confirmando ou não confirmando. E assim eu recebi a grande bênção de ter a segurança de que realmente eu estava indo viver e trabalhar naquele determinado país por uma orientação do Senhor. E eu ia, em decorrência disso, sempre com a segurança de que o Senhor tinha uma obra a ser realizada naquele local. E foi assim que sucedeu. Glória a Jesus. Você então conseguiu conciliar, quer dizer, o Senhor deu as condições, né, abriu as portas para que houvesse uma conciliação entre a vida profissional e o ministério, a realização da obra, né? Inclusive dando início à obra em alguns lugares fora do Brasil. Você pode citar alguns? Certamente, Josias. O primeiro destino no exterior na minha carreira foi Portugal. E antes de partir, o Senhor mostrou que tinha um plano para mim naquele país. O Senhor mostrou através dos dons que eu seria usado para levantar a obra naquele país. E, inclusive, por essa razão, o Senhor também mostrou que eu deveria ser ordenado pastor antes da partida. Glória a Deus. E assim aconteceu. E no tempo determinado pelo Senhor, o Senhor até revelou que a obra levaria 9 meses para ser estabelecida naquele país. E nesse tempo determinado pelo Senhor, realmente a obra começou com reuniões em nossa casa e depois se espalhou por outras partes daquele país. Posteriormente, servi também na Bolívia e nos Estados Unidos e também na Irlanda e na Jamaica e em outros países da Europa. E o Senhor, pela sua infinita graça, nos usou para levantar a obra em vários destes lugares, ou então apoiar as igrejas que já existiam em alguns desses países, como, por exemplo, na Holanda e na Suíça. Glória a Jesus. Alexandre, a obra ela é de uma riqueza tão grande. Nós acabamos de sair de um seminário de irmãs, né, senhoras ali, professoras, e a gente vê aquele grupo de irmãs de diversos lugares do Brasil que se deslocam para o Manaim, e a gente vê a riqueza da obra dentro do nosso país, que já é um país de extensão continental e com uma variedade tão grande de culturas e de características, e características até físicas, né? A gente identifica, às vezes, características físicas de irmãos mais ao sul, mais ao norte, mais ao nordeste. Isso é natural, né? Por conta do tamanho do nosso país. Mas, de certa maneira, aqui dentro do Brasil, a gente tem uma cultura, a gente tem uma característica, uma uniformidade, apesar dessa multiforme característica do povo, mas a gente tem uma unidade, a gente consegue perceber isso em muitos pontos. E os nossos irmãos, eles têm uma certa curiosidade, como é que é a obra lá fora, onde as culturas são diferentes e tudo mais. Você poderia contar uma ou duas experiências vividas lá fora que mostram ou que comprovam a unidade da obra como obra, apesar da diferença cultural e de língua? Certamente, Josias, nós observamos que quando o Espírito Santo está operando, e esse é o caso da obra em nosso meio. Amém. As diferenças culturais são ultrapassadas, são vencidas. E em todas as partes
em que testemunhamos da obra, o Senhor levantou servos submissos ao Espírito Santo, que entenderam a necessidade de viverem na dependência do Espírito Santo, que entenderam plenamente a necessidade de serem guiados pelo Espírito Santo. Esse foi o caso, por exemplo, da Ucrânia, onde nós temos pastores e até mesmo o que eles denominam de bispos, que são o que corresponde aos nossos coordenadores de regiões, que hoje estão engajados na obra do Senhor, amam esta obra e têm um completo entendimento da obra como ela nos tem sido revelada pelo Senhor. E o mesmo eu poderia citar com relação à Rússia. Na Rússia temos também irmãos inteiramente engajados na obra em diversas cidades da Rússia. Não apenas irmãos, mas pastores realmente engajados com as suas igrejas em diversas, talvez, pelo menos umas 12 cidades da Rússia. E todos eles com o mesmo entendimento da obra do Espírito Santo que nós temos aqui no Brasil, apesar das diferenças culturais. E mantemos com eles um pleno relacionamento de verdadeira comunhão no Espírito. Como você sabe, periodicamente nos reunimos com eles através da internet e oramos uns pelos outros, e o Senhor se manifesta através dos dons espirituais em todas essas reuniões, de maneira que nós estamos vivendo com eles, especialmente eu poderia mencionar esses povos de outras culturas, estamos vivendo em plena comunhão no corpo de Cristo. A realidade do corpo de Cristo realmente é sentida por todos nós, o que é algo muito edificante. Glória a Jesus, glória a Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Vamos passar um pouquinho aqui no chat, pastor, os irmãos que estão participando conosco. Deixa eu mandar um abraço aqui à nossa irmã Vani Calista, Modesto de Belo Horizonte, né? O pastor Josias Júnior chamou a atenção, né? O Brasil, um país continental, né? E irmãos de todos os lugares do país aqui participando conosco. A irmã Ana Maria Paiva de Patinga, Vila Formosa. A Maria Correia Palmeira, a Maria Correia de Palmeira dos Índios, Alagoas. A Janaína Teixeira e o Israel estão em Maceió, Alagoas. A Maria Selma Ribeiro de Queiroz, da cidade de Goiânia, em Goiás. A irmã Eliane Rosa, Deus seja louvado. Eliane de Teixeira de Freitas, na Bahia. Tem mais aqui, ó. A irmã Janilda Coelho, a paz do Senhor Jesus, aqui próximo a nós de Viana. Em Manaus, pastor, aqui, Amazonas, a Suzana Nogueira. Também a Ivonete de Cachoeiro de Itapimirim, desejando a paz do Senhor Jesus, que maravilha, a volta do pré-culto. Também o irmão Ulisses Guimarães, da Igreja Cristã Maranata de Castelo 2. O Rafael França, em Arapiraca, Alagoas. Também a Luzia Ramos, de Miraí, Minas Gerais. Os irmãos participando, pastor, de todos os lugares do país, né? Todos os lugares do país. Isso é uma bênção para nós e aquilo que a gente vive, não só na obra do Espírito Santo de Deus, mas é por esta obra que nós vivemos o que vivemos aqui na rádio, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: através da obra do Espírito Santo, a gente pode, todo dia aqui na rádio, ter essa integração em um só corpo, um só espírito do Brasil inteiro. E aqui, pastor, tem a irmã Cíntia de Assunção, no Paraguai. Aí já, glória a Jesus. Atravessamos a fronteira, como o pastor Alexandre Gueiros sempre fez, né? Faz no seu trabalho, né? Então a Rádio Manaim, a TV, o satélite, né? O nosso canal no YouTube atingindo o mundo inteiro, né? Glória a Jesus. Mas, pastor Alexandre, nós temos também como objetivo desse momento já ir preparando os irmãos para o culto que vai se dar daqui a pouquinho. Hoje é segunda-feira, culto de glorificação, e normalmente a gente pede que o pastor que é convidado e que vai conduzir o culto fale um pouco
de maneira, claro, resumida, sobre o que vai ser abordado e qual texto que vai ser lido, porque os irmãos já vão abrindo a Bíblia, preparando o texto, no momento da leitura da palavra já vão estar preparados. Perfeitamente. Vamos, nesta noite, abordar um tema bem ligado ao motivo do culto desta noite, que é o louvor ao Senhor. Vamos considerar a adoração na eternidade, como o Senhor nosso Deus, como o Senhor Jesus é adorado na eternidade, o que serve de inspiração e instrução para a nossa adoração. Vamos nos basear no versículo 13 do capítulo 4 do Apocalipse, quando está relatado a adoração de toda a criatura que comparece na eternidade. Anjos, homens, todos adorando ao Senhor. Apocalipse 5:13, isso? 5:13. Apocalipse 5:13, perfeito. Tá. E então nós vemos como este assunto é muito fácil de ser transmitido ao nosso povo, porque nós temos dedicado uma atenção especial à adoração, ao louvor ao Senhor. E todos nós temos a experiência nos nossos cultos de louvar ao Senhor e observar a operação do Espírito Santo em nossas vidas através do louvor. Então é um motivo assim que realmente nos toca particularmente. Nós nos alegramos em louvar ao Senhor. Louvamos por gratidão, pelos grandes feitos que o Senhor tem operado em nossas vidas, que nós vemos a mão do Senhor em tudo aquilo que de positivo ocorre em nossas vidas. Vemos a mão do Senhor até em situações difíceis, que nós poderíamos dizer que não são muito agradáveis, mas nós percebemos como o Senhor usa todas as coisas para o nosso bem. Glória a Deus. E por isso glorificamos ao Senhor em todas as situações, em todas as circunstâncias. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui chegando já ao final. Queria agradecer a participação do nosso querido pastor Josias Júnior conosco. Pastor, obrigado pela participação e a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Elias, a paz do Senhor para você que nos acompanha e continue ligado aqui na Rádio Manaim, continue ligado no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Daqui a pouquinho, então, nós começaremos o culto de glorificação ao Senhor da segunda-feira. Pastor Alexandre Gueiros, antes de passar a palavra do senhor, para o senhor se despedir, pastor, eu queria dizer que o irmão Gaspar Vaz está dizendo aqui, irmão Elias, fala com o pastor Alexandre Gueiros, eu o conheci na Bélgica e também o encontrei uma vez na Holanda. Olha que maravilha. Muito bem, Gaspar. Um abraço. Pastor, queria agradecer a participação do senhor conosco aqui. O senhor agora vai se dirigir para o Estúdio 4 para conduzir o culto desta noite, né? O versículo já foi dito. Então a gente agradece a participação do senhor conosco aqui nesse pré-culto. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me proporcionaram de me dirigir a este público maravilhoso que é o nosso povo, que são os nossos amigos que recebem os nossos links e nos dão a satisfação de participar dos nossos programas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso querido pastor Josias Júnior, obrigado mais uma vez. Pastor Alexandre Gueiros, o senhor pode já ir se dirigindo, que a gente vai fazer o término aqui da nossa participação aqui no pré-culto, claro. Também interagindo mais uma vez com os nossos queridos amados irmãos, o Ricardo Chaves, desejando a paz do Senhor Jesus, nosso irmão aqui de Vila Velha, Elizabeth de Andrade, só bênçãos, Rio de Janeiro. Um dia ainda vou na Rádio Manaim. Vem, minha irmã, estaremos aqui de braços abertos esperando a irmã. A Jussiene Gonçalves, de Juiz de Fora, Minas Gerais. A Sandra Teles, de São Gonçalo, da Igreja Jardim, Califórnia. São Gonçalo deve ser no Rio de Janeiro, né? Também participando conosco aqui de Recife, Pernambuco, o Pinheiro Fernandes. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então nós queremos aqui já
convidar você para participar do culto daqui a pouco, né? Nós teremos hoje uma segunda-feira, né, repleta de bênçãos na Central de Comunicações da Igreja Cristã Maranata. Nós temos, terminando aqui o pré-culto, já vai começar o culto. Logo após o culto, nós teremos o Manaim News, com informações da Igreja Cristã Maranata. E 21 horas aqui pela Rádio Manaim, nós teremos o programa Vinde a Mim, segunda edição, com o nosso querido irmão Jorge Pessoa e o pastor aqui na bancada. Nós queremos nos despedir e convidar os irmãos também para quarta-feira. Nós teremos pré-culto ao vivo, segundas, quartas e sextas-feiras. Despeço de você, querido amigo, de você, querido irmão, com a paz do Senhor Jesus.